AgroResenha Podcast apresenta Gestão Rural, o podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas. Um oferecimento de SCAD Agro, o software de gestão feito para o produtor rural. E aí, pessoa! Estamos começando mais um episódio um pouco atrasado desta série sobre gestão rural, que é um tema tão importante para o avanço sustentável do agronegócio com os meus parceiros da SCAD Agro, que a gente vai falar, compartilhar, além de boas histórias, muito conhecimento sobre gestão de propriedades rurais. Então se prepare que a partir de agora o seu tempo vai passar com muito mais conteúdo. E dessa vez, batendo ponto novamente com a gente aqui, né, Carol? Estamos aqui conversando com a Caroline Franco Poeckel. Se eu não estiver enganado, eu falei certo. Ou não, falei errado. Falou certo, falou certo. Ela foi a estrela do episódio número 13 do AgroResenha. E só pra vocês entenderem o gabarito aí dela, formada em administração pela Faculdade Dom Alberto e mestre em administração na Universidade de Santa Cruz do Sul e é especialista em planejamento estratégico. Atualmente ela é CEO na Franco Gestão e auxilia empresas com planejamento de rotinas, processos, avaliação de resultado e desenvolvimento de educação corporativa, que é um pouco do que nós vamos falar hoje aqui. Carol, seja muito bem-vinda aqui ao podcast Gestão Rural. Obrigada, Paulo. Obrigada pelo convite. O tema de hoje é um tema que toca o meu coração, principalmente porque é essa parceria com a SCAD, que eu adoro, e a educação corporativa, que é um dos assuntos que mais me fascina no que eu faço hoje. Legal, legal. Vamos bater um papo bem interessante aqui sobre... Enfim, não vou dar spoiler! Fala aí, ô Gabriel e Jonas, como é que vocês estão? Eu tô descansado, né, cara? Cheguei do Mato Grosso ontem, minha primeira viagem pós-parada da pandemia. Fiquei uma semana no Mato Grossão, já deu pra reativar toda aquela adrenalina, né? De estar na ponta, né, cara? É bom demais. Dá saudade, né, cara? Todos os nossos clientes lá da região do Vale do Araguaia que eu tive essa semana passada com eles lá. Legal, cara, muito bom. E aí, Jonas, como é que tá aí no sul? Muito legal, cara. Eu até aproveitando a viagem do Gabriel aí também e vendo aqui um monte de cliente aqui e amigo começando a plantar, né? Inclusive aqui no sul já um pessoal adiantando um pouco também. Aqui começou a chover de novo pra gente, deu um alento aqui na minha região. A gente tá vendo aí outros lugares com alguns problemas, né? Tô até preocupado se vai faltar café esse ano ou não, porque dá geada, dá granizo. A gente não pode ficar sem café. Quem vem da TI não fica sem café. E a gente atrasou, cara, esse mês aí, como falou o Paulo, mas foi por uma boa causa. Com certeza a gente vai trazer novidades interessantes aí. Espero que todo mundo goste e que funcione muito legal. É isso aí. Bom, início de safra, né? O negócio pega pra todo mundo, né, cara? Então, quem escuta a gente também sabe disso aí, né? Mas, bom... A Caroline, ela deu um tempero aí, disse que nós vamos falar sobre educação corporativa e, de fato, nós vamos falar sobre a universidade corporativa aí da SCAD Agro. Eu acho que vai ser um assunto muito interessante que nós vamos comentar, a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre isso. E, como eu falei antes, para quem quiser saber mais sobre a história da Caroline, basta ouvir lá o episódio número 13. E a gente falou naquela época sobre planejamento em propriedades rurais, né, Carol? Mas conta aí pra gente como é que estão as novidades. Bom, então, as novidades é que são 10 meses de trabalho nesse projeto maravilhoso de educação corporativa na SCAD. Nós estamos prestes a lançar a Universidade SCAD Agro, um projeto que nasceu praticamente lá em Querência, né, Gabriel? Pois é, eu estava agora mesmo pensando exatamente isso, né? Acho que foi 2018 ou 2017. Foi 2019? Eu acho que foi 2018, hein, Carol? Mas tudo bem. Que a gente foi para Querência e a Carol foi fazer um estudo de caso lá dos clientes e a gente teve na volta conversando no avião, a gente fez a gente montou assim, né? Cara, o negócio é o seguinte, tem que ter uma universidade com essa cara aqui, ó, pá.
isso aqui é que precisa lá. O resto aí, conta aí, Carol. Eu não vou me atravessar na tua história aí, né? Então, Na verdade, até aproveitando, né, Carol, já conta aí como que surgiu essa ideia aí de desenvolver a universidade. sim, eu tenho essa experiência da educação e sempre gostei muito desse trabalho, mas eu vinha com uma batida muito institucional, de formar, de certificar, né, aquela coisa tradicional, de que precisamos formar técnicos. E, na verdade, essa oportunidade do desenvolvimento dos estudos de caso, dos clientes da SCAD, a vivência com Gabriel, com Jonas e com a prática, né, do dia a dia, começou a fluir a ideia e a mostrar que, na verdade, nós precisamos formar profissionais que saibam resolver situações. E, em cima disso, nós começamos a desenvolver, então, o projeto metodológico e didático da Universidade SCAD Agro. Nosso projeto ele é embasado pela metodologia baseada em problemas, né, a BP, é um método bastante utilizado, não só em universidades, mas em cursos técnicos. A diferença é que hoje nós não seguimos uma metodologia científica, né? Nós comentamos a abordagem baseada em problema dentro da universidade para que fique adequado ao nosso propósito, que é isso, formar pessoas, contribuir com as pessoas do agro para que possam resolver problemas. Então, todo o nosso material didático, ele é autoral, justamente por isso, porque o nosso corpo docente, os nossos facilitadores, todos possuem a prática de cada assunto escolhido. Então, a cada hora que o aluno estiver conosco, ele terá um problema para resolver, né? Ele terá à sua disposição problemas diversos dentro de uma temática com sugestões de solução, mas com possibilidade de de montar as suas soluções. E isso visa esse preparo que o agro pede, né? A agilidade para solução de problemas. Então, esse é o propósito, o grande propósito do nosso projeto, que está pronto, vai ser lançado internamente para os colaboradores da empresa ainda neste mês. A partir daí, nós teremos um lançamento externo. Hoje nós temos 4 trilhas, nós chamamos de trilhas de conhecimento dentro da universidade. As nossas trilhas iniciais são de administração rural, de controle de grãos, livro caixa do produtor rural, um tema aí latente, né, precisando de informação, e o pedido de compra. Inicialmente, nós estamos lançando essas 4 trilhas. E como comentei lá sobre a metodologia e o como surgiu, dentro dessas trilhas, nós criamos um material didático autoral, onde nós temos 10 problemas em cada trilha, e o professor, o facilitador, desenvolve em cima de teoria, solução, mas ele abre a todo momento a possibilidade de que o aluno, que o participante, desenvolva a sua solução, né? Como tu vai fazer aí na ponta? Como que tu vai resolver isso? Então, Paulo, esse é o nosso projeto. Legal. Deixa eu me envolver um pouquinho aqui, aproveitar que eu acompanhei de perto toda a evolução desse assunto e acho que vale a pena a gente voltar um pouquinho lá no avião, lá, por que naquela época o Gabriel e a Carol pensaram a respeito de uma universidade corporativa, né? O que aconteceu lá que fez vocês pensarem que era preciso começar isso? Nós enxergamos, eu pelo menos, o que eu enxergava era uma dificuldade muito grande do produtor em encontrar pessoas para trabalhar no negócio. Assim, o produtor, ele enxergava que ele tinha necessidade de ter gestão, de ter controles e tal, só que no momento que ele ia contratar, ele não conseguia. Ele tinha que contratar as pessoas e aí ele próprio, de alguma forma, conseguir formar essas pessoas, né? As pessoas iam aprendendo conforme iam trabalhando.
mais ou menos assim. E a nossa experiência também na implantação do SCADiagro, né, nos mostrava isso, que as pessoas entravam e por mais que uma pessoa tivesse algum entendimento contábil, sei lá, administrativo e tal, dentro do produtor, dentro da porteira, é muito diferente. É muito diferente, né? Já começa que a gente tem um ano fiscal e um ano safra, né? Então, assim, tem números que tu enxerga, né? Depende da região, mas, por exemplo, lá na região de querência mesmo ali, tem números que tu enxerga de setembro de um ano a agosto do outro, e tem números que tu enxerga de janeiro a dezembro, né, que é o ano fiscal, e tem diversas situações que é muito diferente da gestão de qualquer outro negócio urbano. E esses problemas todos nós conhecemos. A gente vê, a gente tem no nosso dia a dia. Esse corpo docente que a Carol falou é gente que trabalha na implantação, é gente que trabalha no suporte, é a pessoa que todo dia lida com esses problemas e passa esse conhecimento, né, de alguma forma para quem está na ponta. E aí a gente pensou assim, cara, como é que a gente pode ajudar o produtor a ter essas pessoas qualificadas já? Porque assim, o que vai acontecer? A gente pode ter gente que trabalha com o produtor rural, já fazendo as trilhas da universidade, e nós podemos ter pessoas que querem trabalhar com o produtor rural, que vai poder ir lá e fazer essas trilhas. Quer entender mais, tal, para se qualificar, para conseguir entrar num escritório de fazenda. Hoje nós temos escritórios de fazenda aí, de médio e até pequeno porte, com 3, 4, 10 funcionários na parte administrativa, porque sempre foi um negócio complexo na parte administrativa, mas hoje com a questão de mercado muito dinâmico, a gente está vendo aí, soja, um ano atrás, era um preço top da soja, era R$80. Hoje, a soja está na baixa, a 140. Né? Assim, o preço da soja caiu, 140. Então, assim, é muito dinâmico. Hoje envolve muita fiscalização tributária. E para gerir esse negócio, o produtor tem que ter gente qualificada ali, entendendo dessas coisas. Não entendendo de sistema. A nossa preocupação com a Universidade SCADiagro não é que a pessoa entenda de sistema, é que ela saiba pegar um contrato de venda que foi feito para a Cargill e ela entender aquilo ali, ela saber conferir se foi pago, se foi entregue, se a relação que tem do dólar do dia com o pagamento, o que acontece com aquilo ali quando ela paga e tal. Aí, se ela entender isso, porque o fato é esse, se tu entender como aquilo ali funciona, não só no SCADiagro, em qualquer sistema que tiver aquela solução, a pessoa vai conseguir trabalhar. Ela vai conseguir controlar aquilo numa planilha Excel, entende? É isso que a gente quer com a Universidade SCADiagro, qualificar as pessoas para trabalhar com o produtor rural, entender como funcionam as coisas dentro de um produtor rural. Pegar problemas reais que a gente topa todos os dias, dúvidas que a gente enxerga que as pessoas têm todos os dias, quando ela vai lançar um pedido de compra, quando ela vai lançar um contrato de venda, quando ela vai emitir nota, quando ela vai, enfim, fazer pagamento, a parte de controle de grãos, estoque, tem um zilhão de problemas que a gente resolve toda vez que a gente faz uma implantação, todo dia quando a gente presta um suporte para um produtor rural. E a gente resolveu transformar isso em conteúdo. A gente resolveu pegar toda essa nossa bagagem e, cara, vamos disponibilizar para as pessoas aprender. Afinal, o agro é o nosso motor hoje, né, da economia e vai continuar sendo por muitos anos ainda. É só a gente olhar as projeções aí. Então, assim, a gente tem que começar a preparar as pessoas para elas estarem lá, porque hoje a gente tem uma dificuldade muito grande. Essa semana mesmo, como eu falei, eu estava lá na região de Querência e nós estamos com uma vaga aberta lá na região de Querência para uma pessoa de atendimento aos clientes lá na região. E aí eu estava comentando com um cliente nosso, olha, se por acaso vocês tiver por aqui enxergar uma pessoa com um perfil assim e tal, avisa nós. Aí ele falou assim, sim, pode deixar. Se eu enxergar uma pessoa com esse perfil, eu vou contratar. Porque, cara, entendeu? Então, assim, é isso que a gente quer. A gente quer disponibilizar essas pessoas e muitas vezes a gente tem dificuldade também, nós e os nossos concorrentes, em fechar negócio, em implantar o sistema numa propriedade, porque as pessoas desconhecem como funcionam as coisas.
O problema não é sistema, o problema é tu entender como o negócio funciona. Então, Jonas, lá quando a gente estava no avião, né, respondendo a tua pergunta, eu falo pra caramba, né, mas eu acho que é importante contextualizar, respondendo a tua pergunta, o que a gente enxergou foi isso. A gente veio falando e tal, e entendendo, até a partir dos estudos de caso que a Carol tinha iniciado, e a gente viu, olha, tem um gap aqui, ó, gigante, que é as pessoas precisam fazer gestão, querem, mas não tem gente. Porque o produtor rural não pode fazer, a esposa dele não pode fazer, ele tem que ter uma pessoa lá exclusiva para isso. E essa pessoa, ela não existe no mercado. E a gente quer preparar as pessoas para estarem lá. Ainda, né, Gabriel? Não tem ainda. Uma das questões que me deixou muito com vontade de fazer, porque para realizar o estudo de caso, eu acompanhei a equipe de implantadores. Fiquei impressionada com o nível de conhecimento do implantador fora do sistema, justamente por isso, por essa necessidade do produtor, né, de implantar o sistema e não simplesmente robotizar ou engessar a sua gestão. Vou lançar em tal lugar e não posso errar, porque senão o resultado vai ficar comprometido. E isso aconteceria se nós tivéssemos implantadores que não entendem do contexto, que não entendem do assunto. Então, o tempo de trabalho, eu fiquei muito impressionado, o tempo de trabalho deles é muito maior contextualizando e levando esse conhecimento para quem vai utilizar a ferramenta, do que propriamente implantando o sistema. E aí eu lembro de perguntar para o Gabriel, a gente precisa capturar esse conhecimento, porque isso começa a ficar solto e todo mundo precisa ter acesso, os produtores precisam ter mais acesso a esse conhecimento. Prova disso é agora, né, o livro Caixa Digital, que é um Deus nos acuda, assim, que precisamos de informação a respeito e as pessoas não tinham, né, não tinha fonte suficiente. Agora terão. Sim. Isso é uma coisa legal, cara, assim, disso tudo que vocês comentaram, acho que essa pergunta do Jonas foi muito assertiva, né, no sentido de que, assim, o que nós fazemos com o podcast Gestão Rural é justamente a mesma coisa que vocês vão fazer com a Universidade SCAD Agro, né, de uma maneira diferente, mais estruturada, né, mas basicamente cara, ensinar as pessoas que software não é software só, né, ele tem todo um aparato aí por trás, que é um conhecimento, né, como a Carol comentou aí, que, se você não tiver esse conhecimento prévio, você não implanta nenhum sistema, né? Acho que esse é o grande ponto, né, pessoal? É o mesmo caso, assim, ó, vamos pegar uma coisa que todo mundo conhece, folha de pagamento, né? Se tu for a pessoa responsável lá pela parte de folha de pagamento num escritório contábil e tu manualmente não souber calcular uma rescisão, por exemplo, tu roda a folha de rescisão lá no programa e tu aceita o que vier dele. Tu não vai questionar ele. Tu não vai saber fazer. Se tu não sabe fazer manualmente para conferir, né? Então tu vai rodar e vai ficar tudo daquele jeito ali. E quando tu tem o conhecimento, tu bate o olho e já enxerga alguma coisa que está errada, ou o próprio jeito de fazer, né? Sim, se tu sabe como funciona um contrato de venda lá, como é a relação, né, de troca lá, enfim, todo esse entorno que tem, tu vai saber como conferir depois se está tudo certo, né? Se o que foi entregue lá para trade e o que foi recebido, como é que ficou a relação do dólar ali e tal. Então, é uma coisa bastante complexa do ponto de vista de conhecimento, sabe? O software, ele facilita isso, mas tu precisa entender o que tu tá fazendo para tu conseguir, assim, a pessoa que trabalha com o produtor, ela precisa entender para ela conseguir ajudar ele, porque o tempo dele não é para isso. O tempo dele é para outras coisas, né? Como o Jonas falou aí, que o pessoal tava plantando lá. A gente tava lá a semana passada, né? Na quinta-feira nós tava lá em Querência, do nada, tempo fechou, não sei o que, chuva. Mas chuva de verdade. E aí choveu e todo mundo tava esperando a chuva para sábado, domingo. Então, assim, o produtor, ele tem que, cara, plantadeira, trator, bora, sabe? Dispara tudo. E choveu a noite inteira. Nós saímos de lá com chuva na sexta-feira ainda, de manhã.
e tá todo mundo plantando lá, já vi, na volta já vi lá o pessoal postando que já tinha iniciado o plantio, etc. E o produtor, ele tem que receber essa informação só, né? A informação de como tá, para que lado ele tem que correr. E a pessoa que trabalha com ele lá no administrativo, ela tem que ter esse conhecimento para conseguir ajudar. Claro, e dentro do nosso propósito como empresa, a gente tinha essa lacuna aí que não estava preenchida. E aí a gente, a partir dessa ideia, e essa ideia ficou meio morta durante um tempo, e aí em 2020 a gente abriu um processo seletivo. Essa história eu acho que é legal contar. A gente abriu um processo seletivo para suporte. E a Carol, ela foi coordenadora de cursos dentro da universidade, né? Só para que o pessoal entenda assim, o nível dessa profissional. E aí, quando vimos, tá a Carol inscrita lá para trabalhar como suporte. Falei, cara, fui falar com ela. Na verdade, ela me falou, vou me inscrever lá e tal. Aí eu, tá de sacanagem, né? E aí ela estava inscrita mesmo. Aí a gente foi falar com ela e ela falou que tinha muito vontade de trabalhar no agro, assim, e trabalhar nessa parte de gestão. Aí a gente falou, né, conversamos eu e o Jonas, falando, então, cara, eu acho que é o momento da gente tocar esse projeto, né? Aí contratamos o trabalho da Carol aí, e ela é a nossa head aí da universidade, que também é importante destacar, né? É um produto que a gente entrega o nosso conhecimento através dele, mas não é uma coisa que está ligada ao software, né? Sim, não é uma universidade que vai ensinar a usar o software SCADiagro, não. Ela é uma universidade que vai pegar problemas reais e ter trilhas de conhecimento em cima desses problemas, que é justamente o que pega lá na ponta, né? Eu te confesso que eu vi pouco disso até hoje, e por isso que a gente resolveu fazer, porque realmente é como se a gente fosse, para quem conhece, a gente está fazendo tipo o Senac da gestão rural, mais ou menos isso. A gente vai pegar problemas reais e entregar a prática deles, como solucionar, sem precisar de software. Sim. É o conhecimento mesmo de como aquilo ali funciona. Gestão Rural, o podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas. E, Carol, você comentou basicamente aí como que vai funcionar o método. Acho que o Gabriel matou a pau aí falando mais ou menos como que vai funcionar, né? Trazendo problema e resolvendo problema, né? Tem algum exemplo que você quer dar aí pra gente desse método em específico? Tem. Por exemplo, se nós pegarmos a trilha de administração rural, hoje a jornada dela é de 10 horas. Então, se a cada hora a nossa proposta é que o participante resolva um problema. Então, nós temos um mapa da trilha com 10 problemas. A partir daí, o professor, o facilitador aqui do outro lado, desenvolve conteúdo, como eu comentei, autoral, o conteúdo didático, porque é experienciado, né, pelo professor. A gente tentou trazer para o mapa das trilhas todas as experiências que os nossos docentes, nossos facilitadores já tiveram, exemplos reais, assim, de problemas. Então, ele elabora esse material didático, mas também disponibiliza material de apoio, né, para que são cases, o próprio AgroResenha está lá como material de apoio para os nossos participantes, e a partir daí a gente abre, né, o canal para que o aluno diga de que forma tu vai aí na tua região, aí na tua propriedade, resolver esse problema. Hoje, se bater na tua porta um problema de fluxo de caixa, como que tu vai resolver? Ou como que tu enxergaria esse problema no teu negócio? Através de que situação tu chegaria na questão, é no fluxo de caixa. Então, a todo momento, a trilha roda em torno disso, reportando a pessoa a problema e trazendo a facilitação para que ela resolva aquele problema e mude o seu resultado, que é isso que nós queremos, né? Durante a jornada das trilhas, o engajamento do nosso participante, ele é bonificado. Então, a gamificação também entra um pouquinho, né, para tornar
o processo um pouco mais, digamos... Atrativo, talvez? Atrativo, isso, através das nossas moedas e medalhas, que depois o participante reverte em bônus, ou para as próximas trilhas, ou para outros produtos da SCAD. Então, tem todo um processo pensado, elaborado, de o que nós queremos entregar e como que nós vamos fazer para que a pessoa realmente absorva o que nós temos para contribuir, que são soluções para problemas, né? Desenvolver essa capacidade de gerenciamento de problemas, porque muitas vezes a pessoa está lá na ponta e fica apática, né? A gente vê muito disso, principalmente no administrativo do agro, e fica esperando que o produtor resolva. E não, nós precisamos de pessoas que resolvam, porque o produtor está lá resolvendo coisas maiores, ou de outra proporção, ou de outra necessidade, né? Estratégica, né? Estratégico, exatamente. O produtor ele tem que se preocupar mais com a estratégia do negócio dele do que com esse dia a dia aí. E a gente vê ele muito enrolado nesse dia a dia e a estratégia vai pelo ralo. E a gente quer preparar pessoas para isso, né? Exato, a metodologia, basicamente, ela se aplica a todos os níveis, mas a gente pensa muito no tático e no operacional. A gente direciona muito para o tático e para o operacional justamente por isso. Claro que em muitos momentos o estratégico está presente, ou em trilhas específicas, ou em problemas específicos, mas principalmente para isso, para que a gente tenha pessoas, né, formadas que somem ao produtor rural. Legal. A gente fala da questão aí estratégica o produtor tem questões estratégicas, né? Mas a gente vê que a todo momento o produtor está sendo desafiado, né? A gente está com essa safra mesmo esse ano, que ela está com aparente, assim, para alguns lugares, está com um problema de logística e de entrega de insumos, até de disponibilidade de insumos, né? Então a gente a soja está valendo, né? A soja está valendo, mas o fertilizante também está valendo, o agroquímico pode faltar, né? Por conta de problemas lá na China. Então a gente está com muita coisa acontecendo que aquela pessoa do operacional consegue enxergar. Ela pode se preparar para ajudar o produtor, ela consegue entender que tem uma entrega prevista que talvez vai faltar. Então, são problemas do dia a dia, que hoje a gente está focado, às vezes, em questões mais simples, né? De saber se tem estoque ou não, mas que a nossa intenção com essas trilhas e com a universidade é ajudar esse colaborador a enxergar também essas questões onde ele pode participar, né? Olha, eu estou aqui vendo entrada de produto, né? Ninguém melhor do que eu para entender se tem alguma coisa atrasada ou não, enquanto o produtor está envolvido lá no dia a dia da plantação, por exemplo, né? Que vai chegar uma hora que vai ter que parar lá porque está faltando algum insumo e a gente vai ter que dar um jeito aqui de ou pedir para um vizinho, sei lá, né? Ou acelerar uma entrega, ou ir buscar. Então, tirar um pouco do produtor essa demanda aí. Parece fácil agora, assim, a gente olhando, escutando o que o Gabriel e a Carol falaram, né? Parece que foi fácil chegar nesse jeito de pensar aí, né? Nesse jeito de passar o conhecimento. Né? Então, começou lá em 2018 ou 2019, né? Há controvérsias, depois vamos olhar certa viagem. É 19, sim. Começou num formato pensado de universidade, assim, de curso técnico, de formação técnica, de formação do profissional X, sabe? Já de um conceito meio tradicional, né? E que possivelmente a gente não ia conseguir atingir até o nosso objetivo no formato original, né, que a gente pensou assim em formação técnica, né, o cara está certificado, ele é o cara tal, e foi evoluindo com o conteúdo que a gente vem produzindo, o conteúdo aqui do podcast, o conteúdo de internet, as demandas que a gente vem enxergando lá da ponta do nosso implantador, o modo de abordar, né? A Carol falou, a gente está trabalhando né, numa abordagem de ensino baseada no problema, né? Também não é uma coisa que nasceu assim de primeira, né? A gente pensou, foi evoluindo essa conversa, né? E agora acabou executando, né, em 2021, mas isso tudo foi amadurecendo aí. E a gente foi entendendo quem a gente realmente queria atingir, né? A gente quer atingir quem? O gerente da fazenda, né, X lá, que tem uma formação tal,
e que a gente quer dar uma certificação para ele, né? A gente quer atingir a pessoa que está fazendo uma faculdade e quer uma formação especial, né, para trabalhar com agro. Não, a gente quer atingir quem de verdade está trabalhando lá no produtor. Quem o produtor hoje está contratando e que precisa entender esses processos? Quem que ele precisa que saiba sobre essas coisas, né, para poder ajudar ele? E a gente foi modificando o método, foi introduzindo essas coisas que a Carol falou aí, botando um pouco de gamificação, ajustando o tempo de aprendizado, né, para cada coisa, vendo as pessoas que tinham mais condição de passar esse conhecimento, né, escolhendo os problemas que mais acontecem para finalmente conseguir entregar alguma coisa com qualidade e que faça diferença para o produtor. Chamando a atenção do que o Gabriel também falou, assim, a gente fala muito, a gente está SCAD Agro, mas acho que já deu para entender, né, para a maioria das pessoas que nos escuta aí, que nos acompanha, que o nosso objetivo com essa área de conhecimento e de ensino e de debate e de fomento, assim, do assunto gestão, não é o SCAD Agro só, né? Não é ter um software SCAD Agro rodando lá na fazenda. Claro que a gente quer isso, mas o que a gente quer é que evolua essa questão da gestão no produtor. O produtor que tem 10 pessoas no escritório, o produtor que tem uma pessoa no escritório, o produtor que, né, quer começar a fazer isso e ele mesmo no fim de semana tenta fazer. A gente quer que esse assunto se transforme numa coisa normal para o produtor e não uma novidade. E por isso que a gente produz esse conteúdo, né? É claro que tem um esforço grande, né, envolvido nisso, teve um enorme esforço inicial agora na universidade, a gente sabe que vai continuar tendo, para passar esse conhecimento que a gente, né, adquire trabalhando lá na ponta, falando com quem entende, né? Porque a gente, assim, tem grandes parcerias aí que nos ajudam muito, né, em assuntos relevantes. A gente já falou isso, eu acho, no último podcast. Foi bem assim, a gente deu uma revisada em todo mundo que já nos ajudou, né? Então, isso não é um trabalho que foi da noite para o dia. Foi um trabalho importante para nós e que a gente quer realmente que contribua. E não é software, não é assim, a pessoa que vai fazer essas trilhas, ela não vai lá aprender a usar o SCAD Agro para fazer tal coisa. Ela vai lá aprender ou ganhar algum conhecimento que ela ainda não tinha, né, ajustar o que ela conhece sobre como fazer tal coisa. Como que eu controlo, né, essa compra de insumos e como é que eu vejo se as coisas estão acontecendo da forma certa, estão chegando, não estão chegando. Vem cá, isso na hora que eu estou vendendo aqui, a trade está pedindo para mim fazer uma nota de tal jeito. É essa nota que eu tenho que fazer mesmo, cara? Tá certo isso aí, sabe? É assim que eu tenho que trabalhar. Por que eu tenho que fazer isso? Por que essa operação é assim? E em algum momento desse curso, né, dessa trilha, ele vai ter contato até com o software, mas não é assim, não é esse o objetivo, não é ensinar a usar o software. O objetivo da universidade é falar dos processos que essas pessoas estão tendo que lidar lá na ponta, como eles funcionam, né, e como elas podem ajudar a melhorar essas coisas na fazenda. Só para tentar arredondar, assim, né, porque a gente falou bastante do método, o Gabriel e a Carol estiveram muito envolvidos. Acho que assim, a Carol se esforçou muito também para mudar um pouco o modo do EAD, né? Assim, a Carol ela tem uma vivência enorme aí de educação. E ela vinha, assim, cada vez que a gente conversava, a gente vinha ajustando um pouco mais para chegar nesse formato de entregar realmente solução, né, pro nosso cliente aí, né? Legal. E com a linguagem do nosso cliente, né? Tipo, uma linguagem pé no barro, assim, como a gente fala, para não ser aquela coisa realmente acadêmica, né? Sim, não ser um conteúdo acadêmico, ser um conteúdo com a linguagem que a gente precisa que a pessoa tenha lá na ponta. A gente não quer só distribuir certificação, né? É isso? Assim, não. Principalmente isso. A gente não quer só que a pessoa seja certificada. Isso. A gente quer que a pessoa realmente adquira conhecimento com aquilo que ela está fazendo. Não é que ela passe 60 horas assistindo um monte de videoaula e que isso entregue para ela um certificado no final que na próximo emprego dela, de repente, ela vai querer mostrar, né? Não, a gente quer que ela assista menos tempo de aula, que ela pegue conteúdo mais importante e que ela, claro que vai ter um certificado, mas que um certificado que realmente mostre o que ela sabe fazer a partir do que ela viu naquelas aulas, né? Não é uma coisa pro forma, assim, só para ter. Inclusive, por isso que SCAD Agro, né? Por que a gente abraçou essa ideia? Podia ser uma ideia da Carol só. A Carol está envolvida nisso, ela podia, vou fazer um curso aqui nessa área, né? Mas
ficou tão dentro do propósito, sabe, do nosso propósito de ajudar nessa questão da gestão, fechou tanto com o que a gente tem tentado fazer, que não tinha como a gente não estar junto nisso, né? Assim, a gente embarcou porque é um propósito de grupo mesmo, não é uma coisa de uma pessoa ou de outra. Legal. Posso dizer que talvez eu tenha sido a primeira formada nesse método da Universidade SCAD, porque junto com o projeto eu passei por um processo de transição, um processo muito valioso, assim, que é imensurável o preço, porque eu tenho uma formação acadêmica, tenho uma experiência, mas, de fato, a linguagem do produtor, tenho o gosto, a vontade de estar no agro, mas a linguagem do produtor, o entendimento do que ele quer, eu só consegui começar a adquirir de fato e atender a necessidade específica de um produtor depois que eu comecei a ter essa vivência com a SCAD, de conseguir alinhar o que eu tenho para entregar e que não são só ferramentas, né, que é conhecimento que a gente pode aplicar de diversas formas e sair desse quadrado da ferramenta, do método, do processo específico, mas de conseguir direcionar a solução do problema. Então, assim como hoje eu consigo enxergar um ganho enorme para a minha carreira, para a minha formação, esse projeto tem todo esse trabalho de desenvolver esse tempo de maturação, justamente pensando que a maioria das pessoas precisam disso, né? A gente precisa sair do tradicional de querer ter o certificado X horas, mas e aí vai fazer o quê com o teu certificado? Vai resolver o quê com ele? E eu acho bem interessante esse ponto que todos vocês colocaram, né? Óbvio que a ideia central passa por tudo que nós estamos fazendo já há quase 2 anos, né, cara? Vocês estão até mais tempo gerando conteúdo também, internet em formato de blog e tudo mais, né? Com podcast nós vamos completar 2 anos agora. Eu acho que a Universidade SCAD Agro tem muito desse propósito, né? De ensinar as pessoas que estão lá fazendo acontecer. E eu acho que até a Carol comentou numa fala prévia dela que o grande objetivo é trabalhar nessa galera que está no tático operacional, né, Carol? Para quem, então? Quem são esses caras? Para quem que se destina e quais... Acho que as habilidades vocês já até comentaram muito bem aí. Mas quem que é o cara que vai pegar lá e se ele fizer, vai mudar a concepção dele de fazer o negócio acontecer mesmo? Todas as pessoas que estão no agro de alguma forma, direta ou indiretamente, seja trabalhando com fornecimento, seja trabalhando no operacional, na produção, onde ela estiver, onde ela quiser se inserir, né, no agro e quiser gerir assuntos, gerir problemas do agro, ela pode vir conosco, porque ela vai adquirir muita experiência e principalmente desenvolver essa visão sistêmica do agronegócio, em função desse panorama que as trilhas possibilitam, desde o tático até o operacional e também o estratégico em algum momento. Então, não existe um pré-requisito para as pessoas estarem na jornada das trilhas. Não tem um pré-requisito determinado, né? Mas que tenha interesse pelo assunto. Essa é a grande sacada. Se tiver interesse pelo assunto, tu vai entrar e vai conseguir tornar ele usual, esse conhecimento usual. O nosso grande objetivo, assim, né, eu acho que é formar pessoas para trabalhar da porteira para dentro, em qualquer área do negócio, né? Seja no escritório, mas assim, que envolva problemas relacionados à gestão. Porque, assim, tu trabalhar lá no almoxarifado, se às vezes a pessoa acha que isso não tem a ver com a gestão. Sim, tem tudo a ver com a gestão. Porque a pessoa que está lá lançando as aplicações e tal, vai impactar diretamente no custo de produção do produtor, né? Sim. Se lançar uma aplicação errado lá, né? Se ele preencher errado uma planilha e tal, isso vai impactar diretamente no custo de produção, por exemplo. Então, a gente se preocupa com todo esse contexto. E a gente não tem essa pretensão de mudar a forma como, por exemplo, uma trade enxerga o que ela faz. Porém, se as pessoas que trabalham dentro de uma trade, por exemplo, fizerem as nossas trilhas, em algum momento ela vai ver que
os processos que eles fazem lá pode mudar para melhorar a vida do produtor, que é o cliente deles. Eles têm o maior parceiro de uma trade aí, de quem compra grão e tal, é o produtor rural. E a gente vê, cara, muito problema, mas muito problema, assim, ó, dentro do produtor, muita dor de cabeça por processo que é feito na trade e que complica a vida do cara. Bobagem, assim, detalhes. Então, assim, essas trilhas vão deixar isso muito claro. E se os caras assistirem lá, eles vão ver assim, ó, não, isso aqui a gente pode mudar e vai melhorar demais a vida lá na ponta. Não temos essa pretensão, mas é uma dica que fica aí, porque realmente, cara, a gente vê muita coisa que não tem sentido nenhum, que pode ser feito de uma forma muito mais fácil e complica, assim, a vida do produtor demais. A gente resolve igual e a gente vai ensinar isso de como resolver igual nessas trilhas, mas pode ser uma parte da trilha que daqui uns anos pode até nem existir mais, o pessoal começar a assistir e começar a melhorar baseado nisso. Mas realmente, sim, o nosso público-alvo, ele é quem quer trabalhar da porteira para dentro, né? Em qualquer lugar da porteira para dentro, ajudando o produtor a ter sucesso, que é o nosso objetivo maior, né? Hashtag fica a dica, né? Como diz os jovens. Ligado aí, magrão. Vem com a gente que tu brilha, ó. Cola em mim que o boi não te lambe, né? E se lamber, apanha. Gestão Rural, o podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas. Mas legal, cara, assim, eu acho que você que tá ouvindo aí esse episódio agora, né, seja você produtor, seja você um prestador de serviço, eu acho que o podcast Gestão Rural tem um apelo muito grande nesse sentido, né, de que se você olhar tudo isso de uma maneira diferente, um olhar mais clínico, você pode ajudar demais a vida do produtor, né? E nesse sentido, a gente, em comum acordo aqui, todos nós, né? Eu acho que ficou muito bem explicado aqui o objetivo, né, desse negócio e como que tanto a universidade como os conteúdos que a gente tem produzido aqui vão auxiliar nesse processo, né? Mas tem uma coisa aqui pra gente finalizar esse episódio, eu acho que só quem ouviu até agora, porque assim, eu tô pensando aqui agora, tá? Eu quero ver se vocês concordam comigo. Concordamos. Lá nas redes sociais vai ter um sorteio de um kit, né? Muito bonitinho aí e tal, da Universidade Corporativa, da Universidade SCAD Agro. Só que quem ouviu até aqui agora vai também ter uma matrícula, é isso que eu fiquei sabendo, produção? É isso aí. Isso aí. Só quem escutou até agora vai saber que vai ganhar também uma matrícula, tá certo? É isso aí. Isso. Lá na rede social, boa, Paulo. Essa aí ficou boa. Lá na rede social nós só vamos falar do kit, não vamos falar da matrícula, não. Vamos falar do kit, não vai falar da matrícula. Agora, a matrícula é um over-delivery. Tô aprendendo as paradas aí do marketing digital, hein, cara? Então nós vamos entregar também uma matrícula na universidade. Pra você que escutou aqui agora, você vai estar sabendo. Quem não escutou, não vai estar sabendo, mas vai ganhar do mesmo jeito, né? Porque nós somos gente boa pra caralho. É isso aí. Nós somos bacaninha. Mas se disser que escutou, vai ficar no nosso coração. Vai ficar no coração, provavelmente. É isso aí, ó. Mas só pra você que tá aí ouvindo saber disso, ó, você vai precisar seguir o Instagram lá do Gestão Rural Podcast, só colocar Gestão Rural Podcast, você vai encontrar a gente lá no Instagram. Você vai deixar um comentário bacana lá do principal aprendizado que você teve aqui com o podcast Gestão Rural e também marcar 2 amigos, né? Porque também, né? Nós precisamos que você dá uma divulgada aí pra nós. O sorteio vai estar, a data do sorteio, como que vai rolar, vai estar tudo no perfil do Gestão Rural Podcast. Então, a hora que você entrar lá, você já vai saber tudo certinho. Nós vamos divulgar nas redes da SCAD, nós vamos divulgar na rede do Agro Resenha também. Então, todo mundo vai ficar sabendo como é que vai funcionar, mas só você que escutou até aqui agora vai ter o prazer de, quando ganhar, saber que terá uma matrícula da universidade também. Tá certo, pessoal? Pode ser assim? O que vocês acham? Show de bola.
Nossa, o que tu fala eu assino embaixo sempre, sabe? Você falou, a água parou, né? Pago do meu bolso essa matrícula aí, se o resto não concordar aí. Pode meter lá que eu pago. Fechou. Muito bom, pessoal. Ó, eu queria, antes de tudo, antes da gente terminar aqui, bom, todo mundo aqui já conhece o Gabriel, conhece o Jonas, conhece a Carol também, porque a Carol é a única pessoa que votou 2 vezes além do Antônio, né? Da Lúcia. Isso. Então, queria... Não está aqui no script, mas eu queria falar pra vocês o seguinte. Vocês são muito foda. No sentido de que vocês têm essa missão que eu acho que é preponderante. Eu falo isso não só aqui, como eu falo isso pra todo mundo que eu converso pessoalmente, que a gestão vai ser o fator predominante e preponderante para que produtores de hoje tenham sucesso no futuro. E eu não estou falando no sentido só de ganhar dinheiro, não. Estou falando no sentido de permanência na atividade por todas as pesquisas e por tudo que eu já tenho lido há alguns anos. Eu trabalho nessa área tem no mínimo 10 anos. Então eu tenho absoluta certeza que esse é o jogo que tem que ser jogado para que você que está aí do outro lado não venda a sua fazenda ou que o seu cliente não venda a fazenda dele. Então, se liga nisso que nós estamos falando aqui. Se você sair daqui entendendo que, bom, eu preciso trabalhar com gestão e onde eu começo, se eu fosse você, eu escutaria todos os episódios desse podcast aqui, que nós já estamos fazendo há quase 2 anos, entraria nessa universidade corporativa da SCAD, porque eu tenho certeza, conhecendo como eu conheço essa turma aqui, os problemas que estão lá são de fato os problemas que precisam ser resolvidos lá na ponta, lá na hora que tá o bicho pegando. Eu tenho certeza que esses são os problemas que estão lá. Então, cola nessa turma aqui, porque eu não tô falando da pouco pra fora, afinal nós estamos fazendo esse bagulho aqui já tem 2 anos, e eu não tenho papo na língua, né, velho? Eu falo o que eu acho mesmo, e eu acho que vocês são muito foda nesse sentido, porque não tem bandeira, né? Tipo assim, não tem limite pro conhecimento, né? Enquanto tem gente que levanta a bandeira e fala que o dele é melhor, eu acho que vocês têm esse negócio que eu acho muito legal, cara, que é de dividir para multiplicar, né? Dividir o conhecimento para multiplicar o conhecimento de uma maneira geral e fazer com que... E não é à toa, tá? E aí eu tô rasgando o verbo mesmo hoje aqui. Que eu recebo mensagens de gente que fala comigo, que fala que o principal podcast que eles escutam nosso aqui é o da SCAD, é o do Gestão Rural. Não à toa, né, cara? Porque a gente fala o que os caras vivem. Então o cara escuta lá, sente a dor que ele sente no dia a dia e aí sim ele entende o que nós estamos fazendo aqui. Então, antes de finalizar, eu queria, primeiro, agradecer pela parceria de sempre e, segundo, cara, parabenizar vocês por mais um projeto fenomenal que vocês estão colocando no mercado aí. E aí, meu, você que que tá escutando aí é do concorrente, foda-se, entendeu? Vai lá, estuda o negócio, porque é assim, cara, é assim que a vida cresce, bicho. Então, parabéns aí pelo trabalho de vocês aí, tá certo? Cara, até me emocionei agora aqui, porque realmente é uma missão, assim, que a gente tem, né? E eu queria agradecer algumas pessoas que nos trouxeram até aqui, nos ajudaram. Primeiro a Carol aí, que foi uma luta muito grande, né, que ela passou. A gente iniciou esse projeto em 2020. Para quem ainda não sabe, a gente já falou em outros momentos, a Carol é uma sobrevivente da Covid-19, né? A Carol teve em coma aí durante 20 dias, né? Ela teve uma luta muito grande, ela é uma guerreira e ela, depois que ela saiu, né, dessa batalha, a Carol era uma workaholic aí, ela era uma louca, ela fazia tudo ao mesmo tempo e ela realizava mesmo, ela sempre realizou e depois ela teve que fazer uma escolha do que ela ia fazer, né? Ela não podia fazer tudo mais, porque ela tinha uma recuperação pela frente. E eu fiquei muito feliz quando ela nos comunicou que a escolha dela seria a universidade, seria esse projeto, né? Que a única coisa que ela poderia fazer, que ela foi fazer, seria isso. Então, assim, primeiro eu queria agradecer a Carol por escolher tocar esse projeto com a gente e agradecer o Jonas também por estar com a gente aí e sempre tocar. Todo o nosso pessoal, né, todos os colaboradores da SCAD Agro, de alguma forma, sempre estão envolvidos com isso, porque alguns tiveram que cobrir, né, o outro
porque a gente tinha que fazer as aulas e tipo, faltava alguém numa posição lá e a galera ia cobrindo. Em especial, eu queria agradecer a Paola Rafaim, que gravou o episódio 2 ou 3 nosso aqui sobre o LCDPR. A Paola é um desses facilitadores, desses professores. Queria agradecer a Fernanda, a Rieche Afonso, que é nossa consultora de suporte hoje, também é um dos nossos professores. O Cícero Braga, que é nosso coordenador de implantação, que também é um dos nossos facilitadores, e a Rose de Arte, que é a pessoa que mexe com toda a nossa marca lá e design e tal. Eu acredito que eu não esqueci de ninguém, queria agradecer também o pessoal da Vidia, que é a plataforma onde está hospedada a nossa universidade, que sempre tiveram, né, muita disposição em fazer, em nos ajudar em tudo que foi preciso, mas assim, cara, é um projeto muito, muito gratificante, porque realmente a gente teve muita mudança de rumo durante isso para conseguir entregar ele dessa forma, assim, ó, que é realmente a cara do produtor rural, entende? E vai totalmente ao encontro do nosso propósito, assim, como empresa, que é entregar o conhecimento e, como tu falou, né, Japa, assim, ó, não tem bandeira. O nosso concorrente, inclusive, ele vai conseguir preparar as pessoas que trabalham com ele dentro da nossa universidade, de boa. Nós temos 5 milhões de produtores rurais no Brasil. Eu não tenho concorrente. Como Scadiagro, eu não tenho concorrente. Eu só tenho parceiro. Tem 5 milhões de produtores rurais no Brasil para atender. Então, assim, ó, é muita gente que a gente tem que preparar para isso que está vindo. Sim. É só olhar. A gente tem que alimentar o mundo. O Brasil hoje é o maior exportador de soja do mundo, é o maior produtor, vai ser o maior produtor de milho em seguida. É só olhar os números. A gente está entre os maiores produtores de carne bovina, de carne suína, de frango. Cara, nós temos muita gente para preparar, para nos ajudar nessa missão aí de ser realmente o celeiro do mundo que prometíamos lá há alguns anos já. É isso aí. Muito obrigado a todos que tiveram com a gente até aqui e que vão continuar, né? Sem dúvida, isso aí. Eu tinha certeza que ia rolar emoção, né? Falei, o dia que o Gabriel disse, nós vamos gravar um podcast e o tema vai ser universidade. Eu, pronto, já sei. Porque além do motivo que eu comentei no início, né, que a educação, que a gestão e que o agro são os temas que eu mais gosto de trabalhar, que eu amo, e a SCAD me possibilita tudo isso, teve esse aprendizado aí, Covid, e quando eu acordei lá na UTI ainda, acho que não lembro bem, mas eu perguntei, foi a primeira coisa que eu perguntei, e a SCAD, porque nós tínhamos, acho que há uns 20 dias, fechado o cronograma para a execução do projeto. Puxa vida, como que isso foi acontecer agora? Agora que o projeto ia andar, eu fiquei desesperada. Pronto, já tem alguém fazendo. E os guris já estão prontos, já botaram o bloco na rua. E aí, quando eu soube que não, que o pessoal estava ali firme comigo, não tinha outra escolha, não existia, não tinha outra possibilidade. Então, esse projeto tem muito dessa transição, né, desse aprendizado, além de querer, de fato, transformar pessoas através do conhecimento, da gestão. Então, muito obrigada, Paulo, obrigada aos guris, como eu digo, os guris da SCAD, a nossa equipe 10 top de professores, a Rose, que deu a cara para o nosso projeto, que quando nós olhamos, meu Deus, era isso que nós queríamos mostrar, né? E a todos os envolvidos de forma direta e indireta, a família que fica nos ouvindo, pelo menos a minha fica ouvindo direto, né? Vai ser assim, vai ser assado, o que tu acha? Tu faria, tu não faria, tu entenderia, tu entende isso que eu tô falando? Então, todas essas pessoas são fundamentais no processo. Legal. Muito obrigada. Bom. É isso aí, cara. Muito bom. Fala aí, Jonas, pra gente finalizar, vai. Deixa eu terminar aqui também, por favor, porque ainda bem que já se afastou um pouquinho da emoção lá do início, né, do Paulo ali. Mas, cara, eu assim, chamando esse assunto de não ter medo, né, de entregar o que se sabe, né, eu acho que um dos caras que me mostrou isso foi tu, assim, começar a acompanhar o podcast e entender que tu estava fazendo tudo aquilo, assim, porque tu queria fazer,
Não é porque tu tava sabe, de alguma forma ganhando dinheiro e tal. Não, tu queria fazer. Era uma coisa que era importante passar para os outros o que tu estava vivendo, o que tu estava vendo no dia a dia, o que quando tu começou a escutar podcast no início, tu aprendeu, né, e o quanto foi importante isso, né? Eu acho que tu foi um dos caras que me encorajou a fazer desse jeito, sabe? A gente tinha já um pouquinho né, sobre conteúdo e tal, a gente começou a pensar, mas assim, a não ter medo, eu acho que foi o gestão, assim, foi quando a gente começou a fazer gestão rural e quando eu comecei a escutar antes, né, o AgroResenha, e entender, cara, que a gente tem que fazer para poder, de alguma forma, receber conhecimento, receber pessoas boas, receber tudo, né? Assim, é aí que eu consegui entender como é que isso funciona. Então, assim, quero agradecer muito por tu ter começado lá o AgroResenha e acredito que muita gente foi influenciada por isso. O Gabriel falou lá que todo mundo vai poder aproveitar, todo mundo vai poder aproveitar, todos esses produtores, todos vão conseguir. A Carol, assim, é fantástica, não dá nem para falar muito, porque é louca total, né? Ela estava dentro do hospital, internada, sem saber que no outro dia ia cair para UTI, e estava falando comigo, me mentindo que estava em casa, praticamente. Ela não disse que estava no hospital. Ela disse, não, eu fiquei meio ruim assim, mas vai ficar tranquilo. E segue o baile, e vamos tocar, né? Então, assim, a gente não consegue imaginar tudo que acontece na vida das pessoas que estão na nossa volta, né? Todo mundo tem problema, tem gente que fica no caminho, infelizmente, não consegue entregar tudo que queria, e a gente tem o dever, assim, de como, enquanto tiver aqui fazer, né, cara? Fazer, sabe? Assim, a gente passa nesse momento muito chato aí de ver muita gente que fez, né? E não vai conseguir mais, mas a gente tem que fazer o que pode, né? Entregar o que tem, porque é o que se deixa, né? É muito impactante isso. E a gente está aqui para fazer isso. O que vai acontecer? O Gabriel já agradeceu um monte de gente. Eu não vou tentar agradecer um monte de gente, porque é muita gente, eu vou me esquecer, eu sou péssimo, minha memória é horrível, né? Mas as pessoas que ele citou realmente foram as que estiveram bem dentro do projeto. E eu tenho certeza que muitas outras vão vir, porque a gente vai começar agora a trabalhar isso, a gente vai ter gente assistindo, a gente vai ter, graças, né, a esse trabalho, pessoas que vão nos dizer coisas que a gente pode melhorar, e a gente vai melhorar, e a gente vai entregar cada vez mais, e é isso que a gente precisa, que essa comunidade em torno dessa ideia de gestão é o que muda, nos ajude também para a gente continuar. Não vou aumentar o assunto, é isso, a universidade vai estar na rua aí até o final de outubro, conto com a colaboração de todos para nos ajudar nesse projeto e agradeço todo mundo que já se sacrificou de alguma maneira por ele e que teve coragem, né, de botar na rua o que conhece. E vamos continuar assim, que é assim que o mundo gira. Muito bom, pessoal. Muito obrigado de novo aí, né, pelo bate-papo. Eu tinha absoluta certeza que a gente ia entregar um baita de um conteúdo aqui, um baita de um material, então tudo isso que vai estar organizado lá, né? Mas eu tenho absoluta certeza que dentro deste material tem uma trilha super importante. Tem essa trilha lá, Carol? Depende. Então vamos Preciso saber. se você precisar de mim, eu vou lá. Eu imaginei. Eu acho que ele é a melhor pessoa, é o embaixador. A trilha chama assim, ô Carol. Se chover, não precisa molhar a horta. Adoro. Você se conecta com o produtor, que é uma beleza, entendeu? Se a gente quiser botar um nome bonito, gestão hídrica. Mais um produto com a edição Senhor A.